Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael Martins na Bolsa com o Rafa. Vamos começar aqui a segunda parte do nosso giro dominical na B3, onde focamos no mercado à vista, no mercado de ações da Bovespa. Hoje vamos falar os ativos que temos aqui para estudar. São Petro 4, Stub 4, Itaúsa, Vale 3, Bradesco, CGBR4, Embraer, Via Varejo, Cielo, Ambev, BRFS, BRMOL, CCRO, SUSB3, Uzi Minas, Croton, UIBR3, Leve 3, EGE, Pombo 4, SLC Agrícola, DPAN4, MYPH3, o GPA3 e também a WENG. Então vamos lá. Começando aqui a falar da Petro 4, que havíamos comentado na semana passada, é que essa zona de suporte aqui, essa zoninha vermelha, ela deveria voltar a atrair o preço para um novo teste. E que a zona, que a média de 200, que estava bem próxima, deveria forçar, tentar manter o preço acima dela, pela formação atual. Então o que nós vimos acontecer foi basicamente isso. A Petro veio a testar aqui, durante a semana. Então a Petro veio seguindo aqui. Testou essa caixinha vermelha, essa zona de suporte, que havíamos comentado. Ela foi testada aqui mais uma vez. Deixou um sinal de reversão aqui, que a gente costuma chamar, não, que tecnicamente é chamado de estrela da manhã. Ele foi confirmado, mas parou o movimento, teve sua força segurada por SLTB, que também é mantida pela média de 20 dias. E agora o preço está pressionado pelas duas médias, a média de 200 e a média de 20. Ele deve abrir aqui afunilando. Pode até vir testar essa zona aqui novamente. E agora temos que aguardar a região, o teste aqui de rompimento nessa zona aqui entre a média de 20 e a média de 200. Rompimento aqui dessa média para cima, da média de 20 para cima. Eu acredito que deva ocorrer pela formação atual aqui, pela média de 200, é uma média mais forte que a média de 20. Ele deverá voltar a testar aqui próximo do 28,30. Mas é um movimento um pouquinho mais longo, né? Então, o YouTube 4, após uma forte retração aqui, pancadinha grande aqui de baixa, deixou um sinal aqui bem forte, né, de reversão, que é um padrão aqui técnico conhecido como estrela da manhã, que é a junção desses três candles, um candle a favor da tendência, um 2G ou um spin top com gap de corpo, mostrando a força de reversão, e o candle de confirmação, um candle de força a favor da tendência, também com gap de corpo entre esses dois. Após isso, a confirmação aqui foi bem forte. Ele chegou a tentar testar aqui novamente os alvos aqui de 37,80, mas não chegou até lá nesse patamar. Acredito sim que ainda volte
Acredito assim que deva testá-lo, até que em breve. Vamos ver aqui a projeção do movimento atual aqui no Itaú. Então, a retração dessa força de alta aqui atual, ela pode acontecer aqui, oh, caramba, até mais ou menos aqui 35,60, 36, 35,60 são bons alvos de retração. 36,10 aí, vamos botar assim, até o 35,60, para depois voltar aqui a testar o 37,03 na cabeça aqui desse pivô, e aí buscar alvos no 38,20, mas sempre apontando essa resistência aqui do 37,80, que é bem forte, já regrediu bastante vezes aí após tocar esse patamar. Tendo força para romper, primeiro alvo 38,20, depois aí no 39,30, 39,40, mais ou menos. Aqui na Vale 3, veio seguindo aqui aqueles testes que comentamos. Tivemos aí o teste no suporte do 45,90. Ele tentou criar força nele para poder rejeitar, mas a força de venda aqui foi uma região de bastante dúvida, né? Olha como esse teste aqui aconteceu. Ele chegou com um gap de baixa aqui muito grande, um gap de 3% aqui, abertura de queda, e aí testou a região de 45,90. Tentou confirmar uma volta, rejeitado. Testou 45,90 de novo, voltando com tudo, deixando um gap de alta bem legal para você tentar voltar ao patamar do 48,30 aí. Mas foi um gap que, do jeito que abriu, ela foi rejeitada. E aí deixou um sinal de força muito grande no último dia, na sexta-feira. Muito grande, com gap de baixa. Um vendo de força vendedora aqui. Bem forte mesmo. Então, para mim, pelos padrões aqui, eu acredito sim que ele deva voltar a testar aqui. Ele abre espaço para a projeção aqui de 42,50, de 261,8 de fibra, essa expansão aqui da queda. Também ele abre espaço para vir testar esse patamar aqui. E se mantendo essa força aí, 40,61 aqui, que foi o gap, que foi a queda lá daquele acidente de Brumadinho, ele viria com tudo aí para testar essas duas regiões. Mas de início ainda temos aqui a projeção no 42,50, que é a expansão de 261 de fibra desse movimento de queda atual. Aqui no Bradesco, no BBDC4, nosso estudo na semana anterior é de que ele deveria cumprir aí o alvo de 261,8, aqui próximo a 33,40, e foi o que acabou acontecendo aqui. Havíamos comentado também que era uma região boa para se observar padrões de reversão. Ele acabou acontecendo aqui.
Se forçar um pouquinho a barra, pode-se dizer que são estrelas da manhã. A estrela da manhã é esse candle aqui. Ele teria que ter não deveria ser um doji, né? Deveria ser algo com mais força. Mas se juntarmos a força desses dois aqui como um candle, a gente poderia até aceitar. Deixou esse sinal de reversão, abriu depois com bastante força e deu uma segurada aqui. No momento ela está sendo segura, assim como a Petro, pela média de 200 e a média de 20 dias. Então não vou fugir do estudo que eu fiz na Petro, no que eu acredito que deve acontecer aqui, que é um novo teste aqui próximo do 36,40, não necessariamente tocando essa região novamente, mas uma retração aqui também desse patamar, para depois voltar a testar aqui essa região, aqui mais ou menos no 35, deixa eu ver aqui, no 35,30 mais ou menos, formando aí uma cabeça de pivô. Formando aqui uma cabecinha de pivô. E aí testar essa pressão aqui na média de 20, em torno dos 36,20. Rompendo, poderemos ter aqui um espelhamento até, deixa eu ver, mais ou menos aqui o 37,40, vamos dizer assim. Aqui na GGBR4, na Gerdau, nós tivemos aí também mais um ativo aí que nessa última semana deixou um padrão de estrela da manhã, uma coincidência, né? Que se caracterizou aqui com este candle de reversão e este candle de confirmação, ambos com gap de corpo entre eles. Perfeito sinal, com acréscimo de volume. No dia seguinte, após a confirmação, o volume foi bem inferior, foi bem baixo. Deu uma pausa aí no movimento. Então a Gerdau aqui, eu acredito que ela deva... Ela está sendo segura aqui agora por essa LTB, né? Essa linha de tendência de baixo. Eu acredito que deva vir testar aqui ela novamente. Vai sofrer pressão aí na média de 20. Então nós temos aí o primeiro teste na Gerdau para ser feito aí no 13,60 mais ou menos. E após isso aqui na região do 14,15. São os primeiros testes aí para vir buscar uma retomada de alta. Então vamos pensar aí semana a semana aí na Gerdau. A Embraer, aqui é a Embre 3, ela segue seu martírio, não cai nem sobe, praticamente parada, praticamente não, está parada sobre a média de 200 já há um mês e pouco, um mês e alguns dias. Não sei porque eu não tinha traçado isso aqui ainda, vou traçar aqui agora. Então o papel que está travado aqui nesse caixote, né? Então nada para fazer aqui inicialmente até sair dessa região. Não tem nem como fazer um estudo, uma projeção dele aqui. O máximo seria uma projeção de rompimento aqui para um lado ou para o outro, mas após romper, né? Aí nós teríamos esses espelhamentos aqui. Vamos mudar aqui só para ficar mais claro que é um espelhamento pequeno.
caixotes, eles têm seus alvos após o rompimento, o espelhamento é o tamanho dele mesmo. Então é algo que pode ser rompido aqui para ambos os lados. Mas por ela não vinha de uma tendência definida, né? Uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Ela vinha de uma tendência consolidada já. E agora consolidou mais ainda. Ela sobrepôs preço aqui, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Já há não sei quantos períodos que ela está nessa enrosco aqui, 35 dias, mais ou menos. Então, esses aqui são os espelhamentos aí para meados do 20 e 30, ou meados aqui do 10 e 30, para baixo e para cima. Não tenho o que projetar muito aqui na Embraer. Não tem movimento para ser projetado, não tem detalhe gráfico, não tem estudo técnico aqui no momento. Isso na minha visão. Aqui na Via Varejo temos a longa pernada de alta, né? Nós vemos estudando esse ativo desde mais ou menos aqui, no rompimento desse canal de baixa. Temos uma longa pernada de alta aqui já definida, várias reações de LTA. A própria média de 20 aqui, ela segue servindo como uma linha de tendência de alta, né? O preço nem chega a regredir a ela, basicamente. Chega próximo a ela, mas não chega a tocá-la em suas atrações. Já tem uma alta aqui bastante inclinada, que tende a ser sempre movida, quando acontece desse jeito, por fato novo, né? Então, o que nós tivemos aqui foi um teste aqui na resistência, aqui no 860. Teste aqui nessa região do 860 aqui foi seguro. Deixou até um possível padrão aqui de reversão. Eu acredito que deva só vir a testar aqui a LTA. Isso deve ocorrer aqui próximo deste patamar aqui no 780 mais ou menos. Aí após isso, nós vamos ter as projeções aí entre 8,80 até o 9,40 mais ou menos. Aí para Via Varejo. Aqui na Cielo, após a longa pernada de baixo, temos uma pequena formação aqui de canal de alta, levemente inclinado. Caracteristicamente, tecnicamente, os padrões estão legais, com topos mais altos, atrás de topos mais altos, e fundos mais altos, como aqui agora. Então, o que temos aqui atualmente na Cielo é um teste nesse último suporte. Deixa a cabeça aqui do pivô mais ou menos aqui no 7,70. E mantendo essa força, mantendo esse padrão do canal de alta, ele deve voltar a buscar aqui o seu último topo e testar algo próximo aí do 8,50 novamente. É a projeção para essa semana aí na Cielo 3. Aqui na Ambev, após cumprir as três extensões de FIBO aqui que nós gostamos de trabalhar, a de 127, de 161 e a de 261, que foi traçada através deste movimento, onde ele buscou 127, ele buscou 161 e ele buscou 261. Ele entrou na zona aqui de acumulação. Entrou aqui nessa zona de acumulação e o que podemos projetar
aqui para a Ambev também é o seu espelhamento. Aqui mais ou menos aí para o 21,30. Então, ó, aguardar aí o rompimento desse caixote para vermos aí qual o sentido que a Ambev irá tomar a partir de agora. Não descartar um teste aí na média de 20, meados aqui do 19,40. Mas vamos esperar esse espelhamento no 21,30 aí que projetamos. Falando em espelhamento, temos aí o espelhamento da BRF S3 que foi cumprido, né? Como deixamos desenhado aqui, ó, espelhamento desse caixote, ele foi cumprido praticamente no último dia. Na verdade, ele foi rompido no penúltimo dia da semana passada, na quinta-feira. Na sexta-feira ele cumpriu o alvo e já tentou regredir para dentro dele de volta. Então é bem provável, confirmando essa força de retorno aqui, está dentro do caixote, que ele volte aí a testar esse caixote agora como suporte, né? Essa zona aí, meados do 35,40, 35,40, 35,80, ele deve tentar testar aí essa região como suporte. A BR Malls também cumpriu os estudos, as projeções aqui que tínhamos desenhado, batendo aí meados aqui do 15,17. Agora ele pode voltar a testar, vir a testar aqui mais ou menos a região do 14,70, que era a cabeça do pivô anterior, e ele testar agora como suporte, para depois voltar novamente a testar o 15,17, quem sabe romper e pegar o próximo alvo em torno aí do 15,60. A Suzy B3, a Suzano, ela rompeu essa LTA, né? E veio testar essa zona de suporte. Já havia sido testada anteriormente, ela veio a testar essa zona e retraiu. Voltou a subir e a testar, e testou a linha da LTA anterior como resistência após esse rompimento, caracterizando aqui um pullback. Deixou um padrão de candle aqui de bastante força vendedora, ou seja, rejeitando, mostrou força de rejeição grande aqui nessa região, engolfando até o candle anterior, deixou um padrão de engolfo de baixo aqui. Então, o desenho da formação atual é que ele venha mesmo para testar, ele até com força para romper, para entrar nesse caixote aqui, mas inicialmente para testar aí o patamar aqui do 29,20 outra vez, com força até para vir até no 27,90, que é essa base aqui de suporte. Olha, aqui na Uzi Minas, tivemos uma tendência de baixa iniciada, né? Olha a tendência de baixa iniciada aqui. Atualmente ele deixou aqui um padrão, costuma-se dizer, que é mulher grávida, né? Um harami. E ele basicamente, esse padrão de candle, esse harami, mulher grávida, basicamente funciona assim. Vamos lá. Se traçarmos aqui
puxarmos, tentar desenhar um pouquinho melhor, para ficar mais claro. Olha só, se puxarmos aqui uma linha entre seu topo e seu fundo, desse afunilamento aqui, nesse triângulo, se nós diminuímos o time frame, vamos jogar aqui por 60 minutos, nós vamos ver aqui a formação de triângulo simétrico, que está afunilando, deixando indício de um provável rompimento aqui para baixo, né? Deixando até indícios aí de um provável rompimento para baixo. Vou voltar aqui e ver novamente. Pronto, ficou melhor. Então, ele confirmando esse rompimento para baixo aí, perdendo esse fundo, nós vamos ter aí o primeiro teste no suporte aqui do 7,90, mas com força, com espaço para vir até o 7,70 aí mais ou menos. Aqui na Croton, a Crot 3, já vem aqui de uma tendência de alta bem longa, né? Nós vamos acompanhando essa tendência há bastante tempo, também com a sua média de 20 servindo de suporte para LTA. Muitas vezes nem chega a tocá-la, mas está bem próximo. Olha isso, regressões a médias perfeitas. Então, aqui basicamente ela deve vir testar aí 13,65 mais ou menos, como cabeça aí desse pivô. Ele deve vir a testar esse patamar. E depois aí rompendo esse pivô. E aí já pega o primeiro alvo aqui em meados do 14 até o 14,50. Um movimento aí para que a gente tem desenhado para a próxima semana aqui na Crot 3. Só dar uma observada. É isso mesmo, só dar uma observada aqui no semanal também. Aqui na UIBR3, nós temos aí uma luta dela essa semana, né? Para tentar romper este patamar, para tentar romper a média de 200, né? Basicamente. Aqui em torno do 1,52 mais ou menos. Lutando para esse rompimento. Que também é a resistência aí desta LTB. Aumentando essa força aí de segurar o preço nessa região. Mas, confirmando aí este rompimento, nós podemos ter aí um teste aí, quem sabe próximo aí uns 70, uns 80 aí para esse ativo. A leve 3, enfim, após essa penúria aqui, após essa confusão que ela se meteu aqui durante uma semana, né? Enfim, após essa confusãozinha aqui, ela rompeu e cumpriu aquele alvo que vínhamos falando já há 2, 3 semanas atrás, aqui em 25,90. Cumpriu, bateu, queria mostrar força, mas acabou sexta-feira segurando. Vamos ver isso na sexta-feira, na abertura, na segunda-feira, se ela mantém essa força para continuar o movimento aí durante a semana, durante o próximo período. Romper, voltar a testar aqui o 25,90 e romper ele de uma vez para manter acima, né? Ainda vamos ter aqui uma primeira resistência
Depois disso, aqui em meados de 26,80, 26,70 por aí. Aí vamos ter alvos para o 27, para o 28. Mas primeiro precisamos aguardar novo teste aqui no 25,90 e que o ativo se mantenha aqui, pelo menos acima dessa região. Que rompa ele e que possa até voltar a testar o 25,90 de cima para baixo, mas se mantendo sem perder esse patamar novamente. A Itaúsa, assim como seu ativo mãe, assim como seu ativo mãe, né, o Itaú e o YouTube 4, foi mais um padrão, foi mais um ativo essa semana que deixou um padrão de estrela da manhã, de regressão aqui para alta. Por isso deixou força, segurou na base da LTA anterior, que foi rompida, e por isso acredito que ela tem uma força aí de retração no momento, que pode vir aqui ter meados 12,60, 12,50 mais ou menos. Essa região aí deva vir a ser testada. E mantendo a força de alta, voltar aí para o patamar do 13,40. Aí de 3, depois de cumprir o espelhamento do caixote anterior, que foi esse caixote aqui que você manteve, após cumprir esse espelhamento, que se deu aqui, após cumprir esse espelhamento, ela testou a linha de suporte anterior de baixo para cima, desculpa, de cima para baixo, e se manteve acima dele, o que foi ótimo. Se manteve acima dele, foi ótimo para esse ativo. Então, se ele não tiver muita força essa semana, ele deva se manter aqui entre 48,90 e o 47,40. Acredito que deva vir sim a testar aqui. E vamos observar o rompimento dessa região. E aí podendo levar o ativo até os 51,30 como expansão do movimento desse caixote aqui ainda. Como o 4 ela vem sofrendo, né, para romper esse patamar aqui do 3,90. Eu vinha marcado uma linha aqui para observar esse patamar e parece que o mercado está enxergando essa linha, né? Ela vem, testa, segura, rompe e volta, marca preço nela, vem, testa de novo, está segurando aí. O legal aqui agora é que, olha só, o preço está sendo mantido, suportado pela média de 200 e pela média de 20. Então, é um bom indicativo de que ele possa seguir a projeção aí que tínhamos anteriormente, para testar 4,10, 4,15 mais ou menos. E aí depois disso nós falamos de próximos alvos. Por enquanto, vamos nos manter aí no 4,10 e no 4,15. A SLCE agrícola se mantendo aí. Formação de LTA. Formaçãozinha aqui de pivô. Rompeu a cabeça de pivô. Não confirmou o rompimento ainda, mas deixou fortes sinais para isso. Deve vir a testar aqui o 18,90. Não tem muito motivo para não testar aqui esse patamar.
E como ele está aqui entre a média de 200 e a média de 20, vamos observar a força aqui nessa região. Então precisa esperar a força aqui, que ele vai fazer esse teste na região aqui de 18,90. Mas eu acredito sim que ele deva vir aí perto dos 19,80. 19,30, 19,80 é algo que ele deva vir, provavelmente. E a N4 ela cumpriu, depois de cumprir aquele alvo a expansão de FIBA aqui de 1,61 no 12,90, ela deixou um padrão aqui de candle, que foi um Dark Cloud, né? Não confirmou ele, não teve força ainda para confirmar, mas ainda pode confirmar. O padrão ainda não está descartado não. Então, o Dark Cloud é um padrão de reversão. Então a perda aqui, mais ou menos aqui dos R$11, pode trazer sim o ativo aqui próximo entre o 10,30 e o 9,70. Um teste aí nessa região. Ó, a MYPK3, ela vem iniciando aqui um padrãozinho de baixa legal, né? Ela está dando uma segurada aí, a média de 20 está vindo de encontro à média de 200. A média de 20 está bem inclinada, né? Não está nem vindo assim, formando ondas, ela está vindo direto. Deve segurar um pouco, acaba dando uma consolidada aqui como está acontecendo. Quando chegar mais próximo aqui da média de 200, ele vai consolidar mais um pouquinho aqui. Então, acho que o ativo pode ainda rodar aqui dentro mais um tempo. Mas se essa média de 20 continuar vindo com essa projeção de força aí, e cruzar essa média de 200 para baixo, dessa forma, aí eu teria esse espelhamento aí aqui, mais provavelmente acontecendo para baixo, para testar, ó, um bate certo. Essa última cabecinha aqui de pivô, essa última região aqui de suporte do preço formada, acaba se assemelhando ao espelhamento desse caixote aqui, né? Então, os 20, vamos dizer, de R$19,90, R$20, é um teste possível aí para as próximas 1 ou 2 semanas aí. Então aqui a Ultrapar, ela rompeu o suporte aí do 19,35, não cumpriu, não foi até o próximo suporte do 18,17, mas também não mostrou força de reversão ainda. Ela agora está testando o último suporte, 19,35, agora como resistência, está testando ele de baixo para cima. Então, tu não me leva a pensar que ele venha a romper aqui essa região do 19 para testar algo próximo aí do 18,20. Tentar fazer um teste aí nesse último suporte. Esse último suporte não, né? Suporte anterior aí. Aqui na Wedge 3. Mais um ativo aí que foi pedido para a gente analisar. Então, pela formação atual. Pela formação atual aqui desse ativo. Nós temos aí um possível pequeno retorno, não tendência, não início de tendência de baixa, mas não fala um retorno, não, retração. Pode vir a testar aí mais uma vez a média de 20. Isso está servindo para ele como um
suporte, né, uma linha de tendência de alta. Então, um teste aqui em meados do 23,30. Depois voltar a formar pivô. E aí buscar alvos ali, expansões em 25, 25,70. Então é por aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso giro dominical na B3, foi a parte 2 dos nossos estudos. Assista também a primeira parte, onde falamos sobre índices futuros. Aproveito para lembrar, toda quarta-feira nós divulgamos um vídeo curto, uma mini aula, né, de análise técnica, onde nós estamos falando sobre alguns padrões de candle, explicando sobre candlesticks, suporte e resistência, padrões de reversão. Se tiverem algum tema para falar, para pedir, ou algum ativo para ser estudado aqui aos domingos, só deixar aí nos comentários. Nos comentários nós respondemos todos. Então, muito obrigado para todos. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Feliz Dia dos Pais aí a todos os papais. Um abraço e até mais.